Pessoal, hoje nós resolveremos os exercícios do capítulo 12 do Klein. E no primeiro exercício ele nos pede para demonstrarmos alguns reagentes para a produção desse fármaco. Então no primeiro passo nós faremos a formação de uma cianohidrina. Portanto, o nosso nucleófilo será um grupo ciano. No segundo caso, nós faremos a adição de um álcool. Como nós temos um éster etílico, nós usaremos como nucleófilo o etanol. Adição de um álcool a uma nitrino, porque nós adicionamos um grupo ciano, catalisada por ácido. E por fim, nós faremos uma dupla adição de um reagente de Grignard, que vai reduzir esse éster. No livro de gabarito do Klein, ele não mostra os mecanismos, ele só demonstra apenas os reagentes. Então, para fazer algo a mais completo, eu vou demonstrar as etapas dos mecanismos envolvidos. Só para facilitar na nossa resolução do exercício, eu vou chamar de R toda a parte em comum da molécula. Na primeira parte, nós temos a formação de uma cianohidrina a partir de uma cetona. O ciano não é um excelente nucleófilo, então, para que ocorra a adição, nós temos que tornar esse carbonílico um pouco mais eletrofílico. Então, nós faremos isso a partir da protonação desse oxigênio. O oxigênio protonado, ele vai tentar puxar cada vez mais a densidade de carga negativa do carbono para poder estabilizá-lo. Com isso, nós vamos deixar o carbono com um delta muito mais acentuado, um delta mais, um delta positivo, tornando ele um melhor eletrófilo. Agora, o grupo ciano é capaz de fazer a adição. O carbono de um grupo ciano não é muito eletrofílico. Por quê? Porque ele é um carbono hibridizado sp e, portanto, essa carga é muito estabilizada pelo núcleo. Então, para transformar ele no melhor eletrófilo, nós vamos protonar o nitrogênio.
Agora que nós protonamos o nitrogênio, esse carbono ele é muito mais eletrofílico. Portanto, ele é capaz de sofrer a adição do nosso nucleófilo etanol. Estamos usando o etanol como nucleófilo porque queremos um éster etílico. O nitrogênio ele é um melhor nucleófilo do que o oxigênio. E por quê? Como ele é menos eletronegativo do que o oxigênio, o seu par eletrônico está mais disponível para o ataque. Portanto, nós vamos fazer um prototropismo nesta molécula. Agora faremos uma adição de água sobre o carbono e a transferência dos elétrons dessa ligação para o nitrogênio. Outra vez, o par eletrônico do nitrogênio vai abstrair o próton. Teremos a saída da amônia como grupo de partida.
própria amônia que saiu como grupo de partida vai desprotonar esse oxigênio. Pronto, chegamos no nosso éster. Agora nós faremos a dupla adição do reagente de Grignard. Lembrando que o reagente de Grignard é um nucleófilo muito forte. Por quê? Porque o carbono ele é mais eletronegativo do que esse metal alcalino. Portanto, ele rouba a densidade de carga do metal, aumentando a concentração de carga negativa sobre ele. Com isso, ele se torna um melhor nucleófilo. Agora nós devemos analisar qual será o nosso grupo de partida. Aqui nós temos um alcano, um grupo metil. E o pKh de um grupo metil é aproximadamente 50, enquanto que o pKh de um alcóxido é aproximadamente 16. Portanto, aquele que possui o menor pKh será um melhor grupo de partida, porque é uma base mais fraca. Então, nosso alcóxido sairá. Faremos uma outra adição. E por fim, a protonação desse alcóxido. Chegamos no nosso fármaco desejado. Vou só expandir esse R.
para ficar igual ao do livro. Exercício 1 finalizado. Vamos para o exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte, que a formação de ésteres direta utilizando álcools e ácidos carboxílicos sobre condições básicas não é possível, enquanto que a formação de ésteres de álcoois utilizando ácido carboxílico anídrico ou cloreto ácido na presença de piridina e trietilamina como base é possível. Agora nós temos que dar uma explicação. Então, no primeiro caso, o que ocorre é que quando nós temos ácido carboxílico na presença de uma base, esse ácido será desprotonado, formando um carboxilato. Esse carboxilato, a carga negativa do carboxilato é estabilizada por ressonância. Portanto, a dispersão da carga do carboxilato sobre o sistema faz com que a eletrofilicidade do carbono carbonílico seja menor. Além disso, é que como nós estamos em uma solução básica, essa carga negativa do carboxilato terá uma grande repulsão com o nosso nucleófilo. Portanto, essa adição não é possível devido a essa repulsão de cargas iguais. Então nós temos dois problemas. Nós temos a diminuição da eletrofilicidade pela dispersão da carga sobre o sistema e a repulsão entre as cargas do substrato e do nucleófilo. Já no segundo caso, o anidrido de ácido carboxílico não possui um hidrogênio muito ácido. Portanto, o álcool poderá fazer o ataque direto à carbonila. E as bases utilizadas, nesse caso, não são fortes o suficiente para poder desprotonar o álcool antes do início da reação. Vamos ver os mecanismos de reação dessas bases, tanto com cloretos ácidos como com os anidridos de ácido carboxílico. A piridina ela é muito mais nucleofílica do que o álcool, porque o nitrogênio, como ele é menos eletronegativo, o seu par eletrônico está mais disponível. E quando reagimos a piridina com o cloreto ácido, nós temos um evento chamado de catálise nucleofílica. E por quê? Porque ao final da reação, a piridina não é incorporada no produto, e sim regenerada. E por quê? Vamos desenhar os mecanismos para podermos entender. Nós temos um cloreto de ácido reagindo com a nossa base piridina. Peço desculpa pelo barulho, pessoal. Está tendo uma reforma ao lado da universidade. O que vai ocorrer agora? Nós temos o íon cloreto, que possui um pKa
de -7, derivada de um ácido muito forte, que é o ácido clorídrico, enquanto que o pKa de uma piridina é por volta de 5,5. Portanto, o nosso melhor grupo de partida nesse caso será o cloreto. Aquele que possui menor pKa é o melhor grupo de partida. Veja que nós temos um nitrogênio com carga positiva adjacente ao carbono carbonílico. Portanto, esse nitrogênio vai exercer um efeito indutivo atraente muito potente sobre esse carbono, tornando ele um melhor eletrófilo. Com isso, um álcool fará a sua adição. Esse hidrogênio do álcool será abstraído. Veja que nós não temos um par de elétrons livres no nitrogênio, então ele não pode fazer um prototropismo. Portanto, nós retiramos esse hidrogênio, teremos Agora nós vamos perceber por que é uma catálise nucleofílica, por que a piridina não é incorporada no produto final. A piridina possui um pKa de aproximadamente 5, enquanto que de um alcox é aproximadamente 16. Portanto, a piridina é o melhor grupo de partida. Fazendo com que ela seja regenerada no final da reação. Os nossos produtos serão um éster mais a piridina. Agora nós vamos olhar para o anidrido de ácido carboxílico. A preparação de ésteres a partir de anidrido de ácido carboxílico ocorre de forma um pouco diferente. Não ocorre uma catálise nucleofílica, porque a piridina, se ela fizesse o ataque nucleofílico no lugar do grupo alcox, nós teríamos um intermediário tetraédrico com uma piridina com carga positiva. Portanto, o que aconteceria é que haveria uma competição entre a piridina e o íon acetato, porque ambos possuem pKs muito próximos. O pK da piridina, como dito, da piridina é de aproximadamente 5,5, enquanto que de um acetato é aproximadamente 4,5.
O que aconteceria então é que haveria uma reação reversível e muito difícil a formação do intermediário, porque ambos têm um pKas muito próximos. Vamos mostrar os mecanismos que fica mais fácil de entender. Vamos pegar um anidrido de ácido carboxílico. Reagindo com um álcool. Teremos o ataque nucleofílico. Agora a piridina desprotonará, formando um alcoóxido. Perdão, pessoal, eu disse alcoóxido, mas estava errado. Agora nós temos que ver quais dos substituintes desse carbono será o melhor grupo de partida. Então aqui nós temos um álcool, pKh aproximadamente 16. Temos um acetato, pKh aproximadamente 4,5, 5. E aqui nós temos um grupo alquil, pKh próximo de 50, ou seja, um péssimo grupo de partida, uma base extremamente forte. Portanto, nesse caso, o íon acetato será um melhor grupo de partida. A nossa molécula final. Temos em solução também o nosso acetato, e a nossa piridina. Portanto, só recapitulando, se nós fizéssemos a adição da piridina, como ela tem um pKh muito próximo do acetato, haveria uma competição pelos grupos de partida. Portanto, estabeleceria um equilíbrio e muito dificilmente seria formado um intermediário tetraédrico. E assim, nós terminamos o exercício 2. Vamos para o exercício 3.
No exercício 3, ele pergunta basicamente se essa reação é possível a partir dos pKaHs. Portanto, na primeira reação, vamos analisar se ela é possível ou não. Vamos reagir com N-propanol. O N-propanol, os pares eletrônicos do álcool fará o ataque nucleofílico. Formamos um intermediário tetraédrico. Agora nós devemos analisar os pKaHs dos grupos de partida, dos possíveis grupos de partida. Nós temos aqui um fenóxido e nós temos um álcool. O pKa do fenol é aproximadamente 10. E o pKa de um álcool é aproximadamente 16. Portanto, o fenóxido ele será o melhor grupo de partida, pois é uma base mais fraca e estabiliza melhor a carga. Logo, a reação 1 ocorre. Vamos para a reação 2. Reagindo com AMD. Ciclohexylamina. Portanto, teremos o ataque nucleofílico da amina, que é o melhor nucleófilo, e a formação do intermediário tetraédrico. Vamos desprotonar essa amina. Com uma base qualquer. Agora nós temos que observar o melhor grupo de partida.
pKh do amideto é aproximadamente 35, enquanto que o pKh de um álcool é aproximadamente 16. Portanto, o álcool é o melhor grupo de partida. Repare que nós formamos uma amida a partir de éster, mas o inverso não é possível. Não é possível formar um éster a partir de uma amida, porque o grupo de partida é um álcool, que é necessário para a formação desse éster. Agora, no caso 3, nós temos só respondendo. Nós vamos protonar o oxigênio. Nesse caso, o oxigênio ele é protonado mesmo tendo um par de elétrons livres no nitrogênio, porque em uma amida, esse par eletrônico do nitrogênio ele é um pouco disperso pelo sistema em relação ao grupo funcional amida. Portanto, ele é menos nucleofílico do que os elétrons do oxigênio. Com o oxigênio positivo, nós temos um grande efeito indutivo atraente. Portanto, a densidade de carga negativa do carbono é deslocada para o oxigênio, tornando ele mais eletrofílico. Com isso, o íon cloreto tem capacidade de fazer uma adição. Com isso, essa molécula formada não é mais possível desenhar estruturas de ressonância. Portanto, esse par eletrônico do nitrogênio está totalmente livre para fazer um ataque nucleofílico. Portanto, ele vai abstrair um próton da HCl.
nós temos 3 possíveis grupos de partida. Um cloreto com pKH de um ácido clorídrico, menos 7. Nós temos um amideto, pKH aproximadamente 35, e um alquil, pKH por volta de 50. Portanto, o melhor grupo de partida é o íon cloreto. Logo, essa reação ela não ocorre, porque a amida de partida é regenerada. Fazemos a abstração desse próton e regeneramos a amida de partida. E assim terminamos o exercício 3. Pessoal, eu dei uma pausa aqui, peço desculpas, porque eu tirei um grupo alquil, não sei da onde. Pô, não, na verdade, desculpa, estava correto. Bom, vamos para o exercício 4. Ele pede para nós sugerirmos uma reação para esse mecanismo. Então temos uma amina, a amina é o melhor nucleófilo, portanto, ela quem fará a adição. Agora nós teremos a saída de um etóxido, pKH de um álcool, aproximadamente 16, de uma amida que o pK é mais alto, 35. Agora nós temos a abstração desse próton por alguma base, pode ser o etóxido.
Temos agora um ataque intramolecular dos elétrons da hidroxila. Temos outra abstração do próton. E assim nós formamos o nosso primeiro produto. Só conferindo. Certo. Agora nós vamos fazer a segunda parte da reação. O ataque nucleofílico dos pares eletrônicos do nitrogênio. Agora nós temos uma saída do cloreto. A retirada desse hidrogênio. Com isso, nós chegamos no produto final.